dia a todas, sejam todas muito bem-vindas, tá? A mais essa formação. Essa formação que é muito especial, pois teremos grandes convidadas aí com vocês, tá? E vamos começar pelo slide. Carmen, você pode colocar o slide, por favor? Ah, não me apresentei, tá? Eu sou a professora Verônica, eu sou a nova PCNP, tá bom? Eu estarei agora com vocês, aí para que possamos juntos construir grandes aprendizagens, né? E a troca delas, né? Que é muito importante, é essencial nesse momento, tá bom? Então agora sim. Já tem o pessoal entrando. Isso. Bom dia, Verônica. Bom dia, Mara. Também vou me apresentar aqui. Eu sou a Carmen Maciel. Estarei com vocês aí na manhã de hoje. Verônica, você falou da apresentação. Já é a apresentação da Carla que você está falando? Bom dia. Bom dia. Sim, pode, né? A Carla pode se apresentar, sim. Pode sim. Projeto por aqui, Carmen. Isso. Perfeito. Bom, então já passo a palavra para Carla. Então, já me apresentei, né? Eu sou a Carmen Maciel. Eu componho aí o time de assessores pedagógicos das editoras Ática, Saraiva e Scipione, com atendimento exclusivo para a rede pública. Hoje a gente traz uma convidada especial, que é a Carla Berbat Neto. A gente vai trazer um tema que foi alinhado com a Mara, com a Verônica, para que a gente possa discutir a respeito das práticas de leitura nos anos iniciais. Eu vou apresentar a Carla e depois eu vou passar a palavra para ela, para que ela já possa compartilhar a tela e dar início à manhã de hoje. O chat está aberto, aqueles que estiverem com acesso ao chat, é um momento de troca. Eu e Carla fazemos aí uma dupla para atender a rede. Então, fiquem à vontade, tem um momento de pergunta, a gente cumpre aí os combinados que a Mara trouxe da câmera, do microfone, mas é um momento de estudo, é a hora do estudo, como está bem aqui intitulado. Agradecer já o convite da Diretoria de Ensino por essa oportunidade e essa troca, e que essa seja a primeira de muitas que poderão vir aí junto a vocês, tá bom? A Carla Berbat, ela é pedagoga, ela é mestre em Educação Escolar pela Universidade Federal Fluminense, ela é docente de Educação Infantil, anos iniciais, fundamental e do ensino superior para as redes públicas e particulares de ensino, e é a minha parceira aqui também na editora, tá? Eu sou professora também, pedagoga, como vocês, estaremos aqui fazendo hoje o processo de mediação dessa nossa hora de estudos. Carla, já agradeço de antemão a sua parceria, a nossa troca. A Carla fica lá no Rio de Janeiro, olha como que a tecnologia nos possibilita estarmos aí juntos de diferentes localidades. Eu estou em São Paulo, a Carla está no Rio de Janeiro e teremos aí a nossa manhã de hoje. Muito obrigada, Carla, a palavra está com você. Obrigada a vocês, né? Obrigada, Carmen, pelo convite, pela confiança de sempre, obrigada à equipe da secretaria pelo convite, né? E a todos que estão aqui hoje participando, né? Nessa troca, espero que seja realmente uma troca, né? Mais do que apresentar uma temática, né? A gente está pensando essa temática e compartilhando saberes. Então, eu vou fazer a mesma coisa, viu, Lucimara? Eu vou fechar a minha câmera, porque eu tive oscilação da minha internet ainda há pouco. Vou fazer a projeção, e aí vocês vão me dizendo se está tudo ok,
Caso venha cair, Carmen, alguma coisa, o celular está aqui do lado também, tá? Vocês podem me informar. Eu vou tentar fazer aqui, bom dia, a minha apresentação. Não esquece de incluir o som, tá, Carla? Vou incluir. Tá bom. Eu espero que ele vai dar certo. Vai dar certo. A tecnologia é assim mesmo, ela é passiva de erros aí. Mas estou vendo a tela, quem ainda não está, logo, logo já vai conseguir ver. Uma telinha primeira verde aí, a Carla já vai começar. A minha tela está fechada da minha imagem, Carmen, que eu nem sei se... Sim, a tua imagem está fechada, a gente só está vendo a sua tela agora. Porque é para não pesar. Então... Isso. Eu faço o mesmo papel da Carmen, né? Nós somos, então, assessoras pedagógicas das editoras Ática, Scipione e Saraiva. Atendemos a rede pública o ano inteiro, então estamos junto com vocês, né? Durante todo o período. Nosso trabalho é na formação, é com a troca mesmo com os professores, então é um prazer e a gente agradece muito pela oportunidade. Aí na tela vocês têm os meus contatos, se desejarem fazer algum contato, eu não me incomodo de falar com professores, com diretores, enfim, mas de qualquer forma também a Carmen é a pessoa que atende aí, né, a vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho de práticas de leitura nos anos iniciais, foi a solicitação, né? Então, vamos caminhando com alguns conteúdos que nós vamos abordar hoje, que é a importância da leitura literária. Eu acho que é algo que a gente sabe bastante, mas que não custa sempre reforçar e relembrar, né? Faz parte do nosso fazer pedagógico, faz parte das nossas práticas. Então, quanto mais a gente incorpora isso nas nossas práticas, nas nossas aulas, mais a gente cresce, mais o nosso aluno cresce. A gente vai passar um pouquinho pela questão da criança, né? Como a criança aprende com a leitura pelo professor, as competências do professor, o que ele precisa fazer, né? Antes, durante e depois da leitura. Eu tenho certeza que vocês também, se nós pudéssemos ouvir a todos, né? Se estivéssemos presencialmente, vocês também teriam outras abordagens para trazer nesse antes, durante e depois, porque eu sei que tem professores com um jeitinho muito particular de fazer essa intermediação da leitura literária, mas a gente vai falar um pouquinho dos critérios de escolha, o livro-albo, as intervenções do mediador, as boas condições didáticas e a mediação da leitura em período de pandemia, né? Porque a gente não tem como fugir desse momento, desse novo, né, cenário que a gente está vivendo. E, por fim, para refletir, para a gente, então, finalizar esse estudo da manhã e poder, então, se alguém quiser também compartilhar mais alguma coisa, a gente está disponível. Eu trago logo de início, e eu espero que dê certo, se não der, a gente retoma, né? Um pequeno vídeo para a gente fazer uma reflexão. É do Tom Zé. Tom Zé é um compositor, autor, né, artista, muito ativista, fez parte do movimento da Tropicália. Então, Carmen, me avisa se estiver ouvindo, por favor. Sim. O alfabeto... Ok. E, gente, continuando, para a gente fazer uma analogia, né, entre essa introdução, eu trago um pouquinho do Sartre, Jean-Paul Sartre, onde ele diz assim: Animere fez-me sentar-se à sua frente em minha cadeirinha. Inclinou-se, baixou as pálpebras e adormeceu. Daquele rosto de estátua saiu uma voz de gesso. Perdi a cabeça. Quem estava contando? O quê? A quem? Minha mãe ausentara-se. Além disso, eu não reconhecia a sua linguagem. Ao cabo de um instante compreendi. Era o livro que falava. Quando parou de ler,
retomei-lhe vivamente os livros e saí com eles debaixo do braço, sem dizer-lhe obrigado. Eu acho que a gente traz, né, o Tom Zé fazendo uma reflexão muito bonita de como ele descobre a leitura, né, e quanto que a leitura faz ele ficar perplexo e, ao mesmo tempo, faz ele mergulhar nessa subjetividade que o texto nos possibilita. Em Sartre, ele faz a mesma coisa, né? Ele traz para a gente a mesma perplexidade, né? A mesma descoberta, o mesmo entusiasmo com que o Tom Zé ele nos apresenta também a leitura. Então, é dessa forma que a gente abre essa conversa de hoje, pensando que para as nossas crianças a leitura, né, a literatura, ela tem que chegar dessa forma, né, com uma certa perplexidade. De onde saiu isso, né? Quem está me contando isso? Quem é essa pessoa que se transforma diante de um livro? Então, eu gostaria muito de poder estar presencialmente para ver o semblante de vocês, ver tudo que vocês têm para contar. Com certeza, muita gente também, né, descobriu a leitura com essa perplexidade que os dois autores, né, de certa forma autores, o Tom Zé é autor de grandes obras, é músico, e o Sartre, como eles colocam para a gente essa descoberta, essa introdução, essa chegada, né, ao universo da literatura. E aí, gente, a gente vai percebendo que a literatura tem uma importância muito grande, né? O Antônio Cândido, que é sociólogo e crítico literário, ele também é estudioso da literatura brasileira e estrangeira. Em seu texto Direito à Literatura, Cândido afirma que a literatura é um direito básico do ser humano. A literatura tem um papel humanizador, organiza o mundo, nos liberta do caos. Então, Antônio Cândido diz que a literatura é um direito humano, ela vai propiciar, né, formas de sentimentos diferenciados, e com isso a gente tem uma visão mais ampliada do mundo, e ela nos ajuda a organizar, né, o nosso interior, né, as nossas subjetividades, os nossos eus, e vai nos libertando do caos e, portanto, vai nos humanizando. Então, a importância da leitura literária, ela passa pela possibilidade de entender o mundo por meio das ideias. Então, o professor tem um papel muito especial na vida dos seus alunos, né? Porque é através dele também que se tem a oportunidade de compreender como as coisas funcionam, né? Como que, a partir do ponto de vista de diferentes autores, a gente descobre, então, muitas maneiras, né, de ver a realidade e muitas formas que acabam nos possibilitando construir um mundo pessoal, né, e diferente um dos outros. Então, a literatura tem esse poder, essa magia, essa mágica. Então, a leitura pelo professor, ela é uma poderosa ação para a formação de leitores competentes e para a aprendizagem da linguagem da escrita. Eu ouço muito dos professores a seguinte frase: mas isso também é papel da família. Claro, esse é um papel de todos nós, né? É um papel cidadão, é um papel de todo e qualquer adulto, e principalmente da família, que é o primeiro núcleo que a criança tem, né? O primeiro núcleo social que ela tem antes do núcleo maior social, que é a escola. Então, eu penso que se os pais, né, se as famílias tivessem esse olhar, essa compreensão, como a mãe do Tom Zé no sertão, né, há tantos anos atrás, via a importância da leitura e da escrita, do conhecimento, né, do alfabetizar o filho para o mundo letrado, o número das letras e dos números, é um grande ganho que a criança tem. Mas a gente sabe também que nem todas as famílias têm
isso aí como tem esse olhar e fazem esse papel. Então, a gente lamenta muito pelas famílias que perdem essa oportunidade, que não fazem esse papel, mas o professor, ele não pode perder essa oportunidade, né? A família, a gente fica com pena, é um pesar mesmo, mas o professor, ele tem a obrigação, né? É uma obrigação que a gente tem de transformar a leitura em uma poderosa ação, né? E transformar, ajudar a transformar através da formação de leitores competentes, porque essa é uma das nossas funções, é um dos nossos fazeres pedagógicos, né? Então, a gente tem que estar muito compromissado com essa possibilidade. Então, quando o professor lê, ele acaba trazendo para esse universo da sala de aula, para o universo das crianças, uma gama de possibilidades, né? Porque o texto, ele vai oferecer para a criança, né, conhecer narrativas, conhecer lugares, personagens, autores, né? Então, é o momento que o professor tem de encantar com a leitura, né? Então, o desejo de aprender a ler, de decifrar os livros, né? De ter autonomia de escolha de um livro, de descobrir novas histórias, né? Ela aumenta de intensidade à medida que o professor também lê para os seus alunos. E no Brasil, a gente tem algumas práticas que a gente observa, principalmente quem viveu muito tempo dentro da escola, né? Eu fiquei 30 anos dentro da escola, pública e privada, eu acho que eu passei por todos os cantinhos da escola. Então, a gente vê que a leitura, ela acontece principalmente na educação infantil, né, nos primeiros anos, e ela vai se perdendo o professor como leitor. E o professor como leitor, ele precisa fazer isso a vida toda, em todos os anos de escolaridade, na educação infantil, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, sempre que possível, ele deve ser o leitor, né? Ele deve ser leitor porque ele acaba sendo um espelho, ele acaba sendo alguém que o aluno acaba se inspirando para também aumentar essa intensidade e esse desejo pela leitura e pela literatura. Então, a intenção da leitura, né, ela é muito forte, precisa ser muito forte, né? É preciso, então, ter em mente que essa intenção da leitura, ela precisa vir carregada de componentes. Então, não basta a gente fazer simplesmente uma sessão por dia de leitura sem propósito comunicativo. Então, a intenção da leitura perpassa pelo propósito que ela tem nessa comunicação. Então, quando o professor lê, ele tem de considerar a sua ação como uma prática social, que entretém, emociona, informa e diverte. Quer dizer, não é só simplesmente abrir o livrinho, contar uma história, como o único... a única perspectiva de entretenimento, né? Mas ela, além disso, ela precisa emocionar, ela precisa informar, ela precisa divertir, ela precisa humanizar esse sujeito. Então, a leitura, para que ela consiga, né, para que a gente consiga realmente encantar os nossos alunos com tudo isso, é preciso que se tenha a clareza da importância dessa leitura, e para isso os objetivos didáticos precisam estar muito bem estabelecidos. Então, eles têm que estar predestinados. Então, o que eu quero com aquela leitura, né? O que eu quero com aquele livro. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Sim. Então, a gente precisa, por exemplo, diferenciar a linguagem escrita da falada, ou conhecer o estilo de um autor. O que eu quero com esse objetivo, né? Eu vou abrir esse livro com que objetivo? É somente diferenciar a linguagem da escrita e da falada, que é muito importante, ou é conhecer um novo estilo de autor,
ou é trabalhar um diferente gênero textual. Então, se os objetivos não estiverem claros, a leitura por si só, ela não consegue fazer o processo de alfabetização. E a gente não está falando aqui da alfabetização só no sentido da decodificação do código, não. Não é aquela alfabetização que acontece só no primeiro ano. Né? A gente está falando dessa alfabetização literária, quer dizer, se alfabetizar para a vida inteira. Então, no 5º ano, o menino ainda está se alfabetizando para a literatura, né? Para o conhecimento. Ele ainda está se humanizando, e a gente está se humanizando, a gente vai se humanizar através da literatura a vida inteira. Então, a mediação entre o professor, os alunos e a linguagem que está escrita, ela é muito importante. Então, a gente vai percebendo que o nosso papel enquanto professor, ele se torna muito importante, ele é primordial para a importância da leitura literária. Então, a literatura, ela desenvolve em nós a cota da humanidade, na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. A luta pelos direitos humanos acaba abrangendo a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura. E o Antônio Cândido ainda diz, né, que a importância da leitura se traduz também em uma sociedade justa, que pressupõe o respeito dos direitos humanos. Então, a fruição da arte, da literatura, em todas as modalidades, em todos os níveis, é um direito inalienável. Então, a gente tem que tratar a literatura, a leitura, a escrita, as descobertas, os livros, né? Esse repertório do ler dentro da escola, do escrever, do descobrir, como um direito que precisa ser garantido a todas as crianças. Então, a criança, ela pode aprender, né? Através da literatura, justamente porque a literatura também promove esse papel emocional psicológico. A leitura literária faz pensar sobre questões importantes da vida, né? Ela se torna reflexiva, ela faz comparativos com a vida dela, ela faz analogias, então ela vai possibilitar que a criança vivencie papéis, ela vai promover a entrada, né, dessa criança na cultura. Quantas crianças que passam a descobrir o mundo através da leitura. Amplia o repertório literário, né, aumenta o vocabulário, assim como coloca a criança em contato com a linguagem escrita. Então, a literatura, ela tem um potencial muito grande, ela é uma formadora, né, muito intensa na vida de todo ser humano e principalmente da criança. A criança ainda passa a ter atitude de ouvinte, né? Quando a gente cria um ambiente para a leitura, ela também passa a ter um papel de ouvinte, ela passa a ouvir, né? A aprender a ouvir não só a história, mas ouvir o outro também, né? E ajuda na descoberta das coisas, na expansão da sua imaginação e desenvolve comportamentos leitores. Então, isso é muito importante. A gente tem uma sociedade pouco letrada, né? Há índices muito baixos de adultos, né? Do quanto os nossos adultos fazem de leitura por um ano de vida. Então, se nós, enquanto adultos, não somos leitores, né, e não perpassamos isso para os nossos alunos, para os nossos filhos, há também uma tendência dele não desenvolver esse comportamento leitor, né? Então, ele aprende também com os signos que comunicam algo, né? As histórias, as leituras estão repletas de signos, e ele aprende a fazer inferências. E as inferências ele leva para a vida, e ele leva para o conteúdo da sala de aula, né? Quando o aluno aprende a fazer, quando ele usa as inferências, ele aprende com muito mais facilidade a ciência, a história, a sociologia, a geografia, o inglês, a matemática, enfim. Ele se torna um estudante muito mais atento, né? Muito mais perspicaz, e ele ganha muito com isso. Então, gente, essa formação, ela passa a ter esse olhar, né? Olhar de como a gente pode auxiliar, pode ajudar a criança a aprender,
aprender a partir de um campo literário, né? Então, a partir do campo literário, a criança aprende também a ter empatia com a dor, com a alegria, né? Então, ela se torna mais humana, a literatura também favorece isso, aprende sobre o outro, né? Às vezes ela não teve a oportunidade de ouvir sobre o outro dentro da casa dela, no ambiente que ela vive, mas ela aprende a ouvir sobre o outro nas histórias também, e aprende valores e éticas que são humanos, né? Éticas humanas que precisam fazer parte do nosso repertório de vida, e não só no sentido moral da história, mas no sentido de ser mais humano mesmo, né? De se tornar uma pessoa melhor. Então, o professor, ele passa a ter um papel muito importante. Daí que a gente não pode, não deve começar uma leitura sem ter a plena certeza de que eu preciso ter um exercício do antes, né, antes de começar a leitura, um exercício durante o processo de leitura e um exercício após a leitura daquele texto, né? Porque a leitura ela não pode acabar ali por si mesma. Quando a gente pega, e é muito comum às vezes na escola acontecer isso, né? Tem aqueles últimos 20 minutinhos para terminar a aula e a gente já não tem mais o que fazer, já fechou o planejamento, então para esperar a saída eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história para tampar um buraco, né? Para fechar uma janela que está aberta. Então, é preferível, acho que não contar a história, né? É preferível conversar, contar, deixar que a criança conte as suas histórias, mas não abrir o livro, porque eu acho que é um grande desperdício, a não ser que a professora já tenha, por antecipação, feito esse exercício, né? Qual é o exercício que a gente precisa fazer antes de ler? Pelo menos ter a ideia de que a gente precisa selecionar bons textos. A gente precisa conhecer o texto e preparar a leitura, né? E isso tem que ser com antecedência. Então, não adianta eu ter um repertório de muitos livros na minha sala de aula se eu não conheço esses livros. Então, de vez em quando, eu tenho que estar carregando alguns livrinhos, fazendo a leitura deles, né? Para que eu me aproprie também daquele texto, para que eu possa antecipar intervenções, para que eu possa pensar o que eu vou fazer, né? Que intervenções eu vou fazer antes mesmo de começar essa leitura, que intervenções eu posso fazer durante e depois dessa leitura. Organizar a classe de modo a favorecer a interação, criar um ambiente agradável e aconchegante, né? E apresentar o contexto da produção. Quem é o autor, o título, o portador, o gênero, a editora, explicar os motivos da leitura e suas preferências. Então, quando o professor ele cria esse encantamento, né? Ele cria um ambiente para se contar essa leitura, para esse livro chegar, ele se mostra também encantado por aquilo que ele já descobriu com aquele livro, ele tende a encantar os seus alunos. E aí, gente, antes de ler, ele precisa ainda trazer essas informações complementares, né? Anunciar quem é esse ilustrador, ler partes da introdução, partilhar informações sobre a coleção, sobre aquele livro, sobre aquele autor, isso tudo com certo encantamento, né? Por que eu estou contando aquela história? Porque eu me encanto por ela, porque ela me tocou. Se ela me tocou, ela pode te tocar também. Agora, se eu nunca nem abri aquele livro, não sei nem qual é o conteúdo dele, como é que eu encanto o outro, né? É muito difícil a gente encantar o outro daquilo que a gente desconhece. Então, conhecer a obra, se encantar por ela é necessária para que a gente faça esse trabalho, né? Durante a leitura, a gente tem que se preocupar em cuidar, né? Cuidar para que todos possam ouvir a leitura. Então, de preferência, fazer essa leitura em roda, isso favorece bastante, porque a criança consegue olhar o professor, consegue olhar o outro, o professor consegue ter uma visão da sua turminha como um todo, né? Apresentar sua leitura pessoal, com entonação,
pausas, emoção e encantamento. Eu costumo dizer que ninguém nasce contador de histórias, né? Nem todo mundo nasce contador de histórias, porque tem uns que já são natos, né? Parece que já é de nascença, já incorporam aquilo ali e já são os contadores que assim, encantam a todo mundo. Mas se eu não sou um contador de histórias nato, se eu não trago esse encantamento, eu tenho que fazer esse exercício de entonação, de pausas, de colocar emoção, né? De trazer vozes diferentes para essa leitura, de trazer elementos diferentes, pausas diferentes, interrupções diferentes. Eu tenho que começar a trabalhar isso para que eu possa, durante a leitura, encantar também, né? Fazer interrupções de acordo com a possibilidade de seus leitores para criar suspenses, fazer antecipações, né? Então, isso cria um elemento a mais na história, isso cria um desejo a mais de estar ali presente. Isso evita que eu estou contando a história e fulaninho está embaixo da carteira, né, da mesa, fazendo outra coisa, o outro está abrindo a lancheira para comer o último biscoito, o outro está mexendo na massinha, porque quando ele está envolvido, quando eu crio suspenses, quando eu trago elementos para essa história, ele com certeza vai estar ali presente, né? E uma coisa legal, nunca interromper a leitura para explicar palavras, né? A gente explica palavras depois, a gente explica palavras antes, mas ali você quebra o momento, você quebra a emoção, você quebra, né, o encantamento daquela leitura. E possibilitar que as crianças falem, né? Como em repetições, às vezes tem aquela história que faz aquelas pequenas repetições, ou as falas que são conhecidas, que já é do repertório dele, nesse momento eles vão entrar também e vão falar, ou quando a música também está na história e ele já tem fluência naquela música, então ele pode cantar junto com a história. Então, essa participação, ela é saudável dentro da produção, né, da contação de história. E o depois? O que a gente faz depois, né? Depois eu tenho que tecer os comentários, né? Eu tenho que tecer meus comentários sobre o que foi lido, eu tenho que ouvir a criança, né? Instigar para que ela faça o mesmo, para que ela vá tecendo também comentários, para que ela vá colocando seus pontos de vista, né? Reler trechos, aqueles que vão possibilitar maior compreensão, e agora é hora de trazer aquelas palavras que não eram do conhecimento ou que eles tinham dúvidas, para se descobrir, né, o que aquela palavra quer dizer, e reler trechos até para o prazer mesmo, aquela parte da história que foi muito legal, eles amaram, então reler esse trecho para criar mesmo esse vínculo com a leitura, né, e confirmar, retificar as interpretações sugeridas, né? Confirmar que tudo que eles falam também pode ser incorporado dentro daquele contexto. Então, as intervenções do mediador, né? O mediador, ele propõe, ele solicita aos alunos, ele é aquele que vai estar mediando essa leitura e ele tem um papel muito importante nessa formação leitura. Então, sempre que possível, retomar o exposto por diferentes alunos para seguir pensando entre todos, né? Aqueles alunos que trouxeram algumas coisas que foram importantes, algumas contribuições que a gente não estava pensando sobre elas. Então, isso é importante de trazer novamente, desafiar, né, a possibilidade de análise dos alunos, apresentando sempre que possível novos problemas, novas situações, problemas, ajuda também depois, né, a estudar ciências, história, geografia, matemática, enfim. Explicar o que é necessário saber para seguir avançando na interpretação do texto e recapitular as ideias que foram objeto de reflexão, aquelas ideias que tornaram, né, uma reflexão mais ampla na sala de aula,
poder recapitular, trazer à tona novamente. Então, o mediador, o professor, enquanto mediador, é aquele que não só conta a história, mas media possibilidades, né, de construção a partir de uma história. Então, algumas dicas sobre essa questão de conversar com as crianças sobre as leituras, e essas dicas é da Ana Garralon, onde ela traz no blog dela, né, algumas sugestões, e a gente traz aqui para vocês. Então, ela diz que uma boa conversa começa com uma boa pergunta. Então, assim, uma boa pergunta sobre aquele contexto do livro pode gerar uma boa conversa, né? Ela diz ainda, procure pontos de interesse das crianças, dirija as perguntas para dar sentido à história, reformule perguntas também, é necessário, faça conexões pessoais com a história, né? Qual é a conexão que eu faço com aquela história? O que eu posso contar do meu repertório de vida para a criançada a partir daquela história? Tenha paciência, né? Porque nem todas as crianças vão ser ouvintes passivos da leitura, e há um tempo de maturação para essa leitura também, de acordo com a faixa etária de cada um deles. Escute muito também, isso faz parte, né, da possibilidade de conduzir conversas sobre o livro. Tenha em mente que todas as respostas são boas, vamos considerar todos, não só aqueles que têm sempre a resposta mais clara na ponta da língua, senão ele fica sempre sendo o que está mais em evidência, e aquela criança que está um pouquinho aquém, né, ou que tem mais dificuldade na interpretação, ela acaba se calando, porque ela não se vê contemplada também. Dê suas próprias opiniões, direcione a conversa, não saia do assunto, tente trazer esse assunto para o cenário, extinguir esse assunto, né? Ajudar as crianças a perceberem diferentes pontos a partir desse assunto. Compare diferentes versões e pense que uma conversa não tem fim. Então, essa história pode dar dobras, né? E pode trazer novas histórias a partir dela. Então, a escolha de livros, ele também precisa ter um critério, é necessário que o professor tenha um olhar para essa escolha de livros. Então, a qualidade textual é importante, a qualidade da ilustração também é importante, né? Adequar isso à faixa etária da criança, aos gostos e preferências da sua turma, isso ajuda muito também. O projeto gráfico também diz muito a respeito do livro, e a relação que o livro tem entre o texto e a imagem. Isso é fundamental também, né, para que a contação da história, para que o livro ele ganhe uma audiência maior, ele tenha seja prazeroso para a criança também, para aquele que está ouvindo. Então, os critérios de escolha, né, na hora da seleção do livro, onde eu quero promover essa formação leitora nos meus alunos, né, e essa formação literária, eu preciso considerar, então, a qualidade estética e literária da narrativa ou da poesia, a diversidade de estilos, de linguagens, de temas, de gêneros. Quanto mais gêneros eu diversifico, né, e quanto mais possibilidades eu tenho de fazer a contação de diferentes gêneros, mais eu vou encantando as crianças, porque quando eu conto uma história, né, que é um conto de fadas, eu tenho uma postura de voz, eu tenho uma postura de contação. Quando eu leio para a criança o rótulo, por exemplo, ou quando eu faço a leitura, por exemplo, de uma receita, de um bolo, eu tenho uma outra entonação, eu tenho uma outra forma de me colocar. Então, quando eu faço isso com a literatura, também, quando eu leio uma poesia, eu leio diferente de um conto de fadas. Então, isso vai enriquecendo também, né?
eu preciso levar em consideração as ilustrações, os projetos visuais, os formatos de livros e até mesmo a textura de papéis, né? Tudo isso se torna importante para a gente fazer, né, ter como critério a escolha de um livro. E aí a gente tem o livro-alvo. Estão me ouvindo direitinho? Sim, Carla, tudo certo. Alguém quer fazer alguma colocação, quer trazer alguma questão? Ana, né, quando ela tem essa possibilidade, né, e se ela não tem essa possibilidade no ambiente familiar, né, no mundo em que ela vive, mas quando ela tem essa possibilidade na escola, com certeza isso enriquece demais a vida dessa criança e enriquece, né, a vida dela também como estudante, né? Sem falar naquilo que a gente conversou, se tornam sujeitos humanos, né, melhores, sujeitos melhores, né, mais humanos. Então, isso é o que a gente tem precisado, a gente precisa muito disso também, não é isso? Então, assim, fiquem à vontade. Carla, nós temos a professora Iraci com a mão levantada. Se ela quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, professora Iraci. Então, dentro da indicação literária que a gente faz para os alunos, a entonação de voz, também nós temos os conhecimentos prévios, se ele conhece, se ele já ouviu falar, através do título. É verdade. Muito boa a sua colocação. O título diz muito, né, Iracema? Isso. De acordo com o título, se for conto de fadas, a gente faz aquele questionamento, se conhece, já ouviu falar, sempre vai ter já ouvi e tal. Que parte que você lembra? Aí eles vão estar colocando alguma coisinha ali que vai despertar também o interesse dos outros alunos. Muito bom, isso mesmo, gente. É uma pena, eu acho que essa temática é uma temática tão gostosa da gente estar junto fazendo, né? Poder abrir mais, conversar sobre isso. No presencial a gente acaba fazendo um pouco mais essas intervenções, né? A gente consegue se colocar mais, mas fiquem à vontade para se colocar, porque a contribuição de vocês, ela é valiosíssima, né? Porque, assim, o que eu, de repente, faço, e a professora Iracema traz uma coisa importante, que é o título, né? Como ela traz o título e como ela explora esse título com a criançada, é algo que, às vezes, eu, enquanto professora, não me dei conta, e a partir da colocação da Iracema, eu posso também estar pensando, poxa, que legal, eu posso estar fazendo isso das próximas vezes que eu for fazer a leitura com meus alunos, né? Instigá-los a pensar a partir da literatura, a partir do título. Mas alguém quer colocar suas experiências? Eu acredito que vocês têm muita coisa para colocar sobre esse assunto. Queridos professores, eu sei que a gente tem coordenador também, olha quanta coisa bacana que a gente está ouvindo aqui da nossa querida professora. Não deixem de participar, escrevam no chat, abram o microfone, peçam a palavra, contribuam trazendo as suas experiências também, tirando dúvidas, tá bom? Lembrem-se que a hora de estudo ela é colaborativa. Muito bom, Kátia. Então, a gente vai continuando, né, e deixando claro que a gente pode estar fazendo essas intervenções. Eu acho até muito bacana e muito saudável para o enriquecimento de todos nós. E tenho certeza, né, um passarinho já me contou que tem gente aí fazendo coisas maravilhosas na rede, então vamos colocar essas coisas também na roda, trazer, né, compartilhar com os colegas. Então, o livro-alvo, né, é um gênero de literatura infantil em que as palavras e as imagens se complementam. Isso é muito rico, isso é muito importante, né? Quando a imagem ela fala muito e fala junto com o texto, isso cria, né, uma atmosfera muito mais rica nessa contação de história. Ele também possibilita a construção do sentido do texto por meio do diálogo criativo entre ambas, né? Quando há um diálogo criativo entre a leitura, né, a escrita e as palavras, o texto e a imagem,
isso se torna muito mais rico. Então, quando há um casamento, a gente diz, né? Quando há um casamento perfeito entre o autor e o ilustrador, a coisa, né, ela flui, ela vai embora e fica muito mais gostosa, muito mais fácil também da gente criar esse encantamento. No livro-álbum é indispensável ver a imagem, né, e contrastá-la com a imagem verbal. Então, a gente precisa, daí o domínio também que o professor tem de ter daquela leitura é muito grande, porque em alguns momentos ele vai fazer esse jogo entre mostrar a imagem, fazer a linguagem, né, e fazer a leitura. Então, às vezes, ele precisa se apropriar bem desse texto para ele também não se perder. Ele possibilita, o livro-álbum, né, essa encruzilhada de caminhos, emergir múltiplas interpretações, e propõe os desafios da criança, né, para ela descobrir como o sentido vai se desentralhando aos poucos, né? E como todas as linguagens, a palavra, a ilustração, a diagramação, tudo isso vão, né, criando uma comunicação, vão criando uma construção conjunta. Então, o livro-álbum, ele é muito rico, e ele é muito rico nessa faixa etária, né? Principalmente da educação infantil, Fundamental 1, ele diz muito, ele ajuda muito na descoberta dos nossos alunos. Ainda sobre o livro-álbum, ele é um gênero que surge no marco da literatura infantil e juvenil, né? Ele marca essa literatura, ele resolve de maneira criativa a tensão do duplo destino infantil e adulto, porque as histórias, elas começam, né, a ser contadas não para as crianças, mas para os adultos, né? A roda de conversa era algo que acontecia entre os adultos, não era para a criança, e nessas rodas de conversas surgiam as histórias, e aí, num determinado tempo histórico, essa criança começa a ser incorporada a essas histórias, e aí cria, né, de uma forma mais criativa, esse duplo destinatário, infantil e adulto, ele fica muito marcado pela forma mais ilustrativa que o livro infantil toma. Ele oferece também uma alternativa para o acesso das crianças a narrações mais complexas, por meio da articulação do texto e imagem, né? Então, aquelas leituras um pouco mais complexas, elas podem também ser mediadas pelo texto que dialoga com a imagem. Então, o livro-álbum, ele é muito importante, então, para isso, a competência do leitor para tecer história dependerá de suas práticas letradas. Então, ele só vai conseguir também fazer a leitura dessas imagens de acordo com suas práticas letradas, né? De sua experiência prévia com outros livros-álbum, com ou sem palavras, e também da mediação que seja proporcionada. Então, a gente vai vendo aí no decorrer de tudo que a gente está lendo, ouvindo e vendo aqui, o papel do professor, como ele é necessário, como ele é rico e como ele é mediador. Então, aquilo que eu já falei anteriormente, a família ajuda muito se ela faz esse papel também, mas nós temos a obrigação de fazer essa mediação, porque esse é um dos nossos papéis enquanto profissional, né? E aí, só para a gente ficar mais, trazer alguma ilustração, né, sobre tudo isso que a gente está falando, primeiro, descaracterizar um pouco, ou trazer um pouco de informação para quem não tem, né, o que é esse livro-álbum, né? O livro ilustrado e álbum, eles são sinônimos, então esse livro que a gente tem, né, o livro que é ilustrado, que a gente conhece mais, ele também é tratado, né, no mundo da literatura como livro-álbum, então eles são sinônimos. E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, aí, um ótimo exemplo, que é o livro ilustrado, né, Chapeuzinho e o Leão Faminto, de Alex Smith. Então, enquanto o texto vai contando as ações,
As imagens nos contam sobre o local onde essa Chapeuzinho vive, o que faz toda a diferença na história. Então, à medida que a gente vai viajando, né, com as narrativas, com o texto, a gente, como o Tom Zé fez ali, né, e ele mostrou de uma forma muito lúdica para a gente, como a gente faz essa viagem com o texto, a gente também, a ilustração nos ajuda a fazer a configuração desse texto que a gente já está ouvindo. Então, a gente vai fazendo uma compreensão muito maior e vai criando um repertório muito mais amplo, né, para essa contação de história, para essa literatura, para essa leitura. Então, as boas condições didáticas, elas são fundamentais, né? Então, é preciso que o professor reserve algumas horas por dia, todo dia, para leitura em voz alta. Ele é espelho, o professor acaba sendo espelho para o aluno, a entonação de voz, a forma com que ele pontua um texto, as pausas que ele dá, tudo isso vai ajudando muito para a criança nessa construção do leitor, né? Da fluência da leitura também. Seleciona os livros criteriosamente, então a qualidade literária, a ilustração, que a gente já falou, é importante. Prepare a leitura, né? Leia o livro antes, planeje possíveis intervenções e boas conversas com as crianças. Converse com as crianças sobre livros e peça-lhes que comentem as histórias que forem lidas, né? Que elas gostam, que elas já viveram dentro ou fora da escola, que elas já tiveram oportunidade, né, de estar em contato. Faça campanhas de doação e troca de livros e promova, sempre que possível, boas experiências leitoras para e com as crianças. Carla, nós temos aqui várias participações pelo chat. A Verônica está com a mão levantada. Vou dar a palavra para a Verônica. Pode falar, Verônica. É isso mesmo. Isso mesmo. Eu iria falar sobre o chat, né? Se tratando de boas experiências, temos aqui algumas trocas delas, né? Da professora Eliana, ela colocou assim, o tema é muito interessante. Hoje estávamos falando de leitura inicial, eu, a PC e a nossa PECAI. Né? E ela continua aqui. Analisávamos como está sendo realizada a leitura inicial no remoto e o acompanhamento de aula. Muito bem, né? Também tem aqui da coordenadora Francislene, uma formação deliciosa com informações ricas a respeito da importância da leitura, intencionalidade e estratégias para fazer a leitura. Realmente, o professor é o espelho e é nossa obrigação favorecer isso ao estudante. Muito bem, né? Então, ainda tem mais contribuições. Da professora Vivian, da PC Vivian. Bom dia, o professor, ele é a pessoa fundamental nesse processo, pois as estratégias de leitura também devem ser ensinadas. O professor é o modelizador desta ação. Tá? Também temos aqui contribuição da Cláudia. A leitura inicial é de pura importância no contexto escolar. Os alunos já esperam por esse momento da leitura feita pelo professor. Isso mesmo, isso é verdade, né? Os alunos, eles esperam ansiosos, porque eles adoram escutar a nossa leitura, né? Principalmente aí dos professores que estão em sala de aula, e isso é muito importante, né? Aquele tempo, aquela hora que ele para, né? Se desconecta do mundo e presta atenção. É isso aí, gente. Obrigada pelas contribuições. Vão mandando mais aí. Eu sei que vocês têm várias, porque vocês estão aí na sala de aula e tem muito a contribuir, tá bom? Então, vamos lá. É com vocês, meninas. A professora traz é muito importante, né? E lembrar que isso não pode acontecer com uma frequência maior só nos anos iniciais ou na educação infantil, né? Precisa que os anos finais também façam. E a educação infantil precisa pensar também que esses ambientes alfabetizadores que são feitos a partir dessa literatura, né? Eles são ricos para o processo de alfabetização, mas eles são ricos também para despertar esse interesse pela leitura e pela escrita, porque a gente não desperta o interesse lá do menino só no 5º ano, não,
né? A gente desperta ao longo da vivência dele, das experiências dele na escola. Então, por isso que a educação infantil hoje também, trabalhar com diferentes gêneros é muito importante, é muito rico, auxilia muito os alunos na sua construção, e trabalhar com... E dar essa continuidade ao trabalho, né, fomentar isso dentro da escola, em todos os anos de escolaridade, com certeza, professor, é muito importante, né? Porque a gente se torna muito espelho deles. E a gente, às vezes, vê em casa, né? Eles fazendo e tentando ler igual o professor, impostando a voz, fazendo trejeitos. Então, o professor tem um papel muito importante nesse processo. Outra coisa que é importante, né, é que o professor, então, ele peça também indicações, né? Às vezes tem dentro da rede, dentro daquela escola, aquele professor que ele é mais leitor, né? Ele já saiu à frente um pouquinho, ele por curiosidade já tem um repertório maior, então peça indicações para o colega também, e o colega que é um leitor, né, que é apaixonado pela literatura e que faz essas descobertas, compartilha também. Então, é bom quando a escola também cria, entre os professores, esse clubinho literário, né? O que eu já li, o que é legal, esse livro traz isso, então isso ajuda também muito a gente, né? Porque o tempo também é curto, e quando você já tem uma prévia daquela leitura, isso já te auxilia também a ser mais diretiva nas suas escolhas. Então, pode favorecer o planejamento do professor. Participe de grupos de discussão literária, clubes de leitores, busque sites que tratam da literatura, da formação leitora, né? A gente tem até aqui a revista Emilia.com, da Ataba.com, que são sites que ajudam muito, né, nessas descobertas. Então, artigos, livros, conversas, isso tudo aprimora. Participe de encontros com escritores e palestras sobre literatura e formação de leitores em institutos culturais, casas de culturas e bibliotecas, porque isso tudo acaba favorecendo bastante a nossa formação. A gente tem aí um período pandêmico, né, um período difícil até para mediar essa leitura, mas não impossível. Então, a gente traz aqui algumas possibilidades, né? A mediação remota é uma possibilidade, algumas redes fazendo visitas domiciliares, né? Professores que são contadores de histórias que visitam as casas das crianças, então, projetos Brasil afora que já aconteciam antes mesmo da pandemia. Delivery de livros, né? O empréstimo, levar o livro à casa da pessoa, fazer esse empréstimo, e eu boto uma reticênciazinhas que eu acho que tem coisas que, nessa mediação, nessa possibilidade do tempo remoto, que talvez vocês estejam fazendo por aí, e que seja, então, um momento também de compartilhar, né? Então, o processo nessa educação remota, ela está muito mediada por tecnologias digitais, então exige do professor, né, acostumado mais com esse cotidiano presencial, uma imaginação mais criadora para atender às novas demandas sociais de aprendizagem interativa, deixa de ser meramente instrumental, né, a mediação dessas contações, para também ser ações que possibilitem a expressão de sentimentos, de partilhas e de conhecimentos. Então, nessa perspectiva, os sujeitos envolvidos, então, eles passam a ter uma necessidade de desenvolverem outras racionalidades, ritmos de vidas e relações com os objetos e com as pessoas. Então, a gente tem hoje no ensino remoto ainda esse papel também, né? É claro que às vezes a gente não consegue atingir a totalidade dos nossos alunos, isso é uma certa frustração para quem está na educação, mas é o que a gente tem que aprender a lidar também, porque a gente não consegue fazer mágicas, né? Então, mas aquilo que a gente consegue fazer já é de uma grande e oportuna possibilidade para aqueles que estão um pouco mais distantes.
A gente traz, então, algumas possibilidades. O SESC de Osasco, ele vem fazendo muitas oficinas com mediação de leitura na primeira infância. Ele tem um quintal de gostosuras, que é o momento de contação de histórias. Hoje tem muitos contadores de história também disponibilizando seu tempo para fazer a contação de história gratuitamente para escolas, para as redes. Então, isso tem acontecido muito. Aqui no estado do Rio, a gente tem a Biblioteca de Nova Friburgo, que vem trabalhando bastante com, ela me disse que com contadores do Brasil inteiro, né, que ela vai fazendo contato e eles se predispõem a fazer um momento de contação gratuitamente para a biblioteca, porque eles já fazem isso, e eles gostam e eles se tornam também um pouco mais conhecidos à medida que o trabalho deles circula. Então, fica aí a dica para vocês do que está acontecendo nessa parte da contação da história, da literatura, do mundo literário, nessa questão remota, né? O Mais Pike traz para a gente a coleção Pike Prosa e Poesia. Então, a gente tem aqui, eu tirei uma série de títulos que estão disponíveis online. Então, tem muito livro bacana, tem aí o endereço. Depois, Carmen, se você puder botar no chat, eu acho que eu passei a apresentação para você, se você conseguiu receber e conseguir colocar para elas, eu acho que fica bem legal, porque o Mais Pike traz, então, uma série de livros que podem ser compartilhados, né, lidos e compartilhados com a criançada. Então, cria um trabalho também, é uma forma de chegar à literatura ao aluno que está mais distante, que a gente não consegue chegar, ou que ele não consegue a escola, ou as redes se ainda está meio remota, ou não sei se está totalmente presencial, enfim, há algumas possibilidades. Aqui a gente tem que é da Universidade Federal Fluminense. A UF, ela é coordenadora do Laboratório de Literatura, de Leituras, de Experiências e Jogos da UF, e ela abriu um canal nesse período, que é o Ato de Contar Histórias e o Poder das Narrativas Infantis. Tem também aí, Carmen, se puder colocar, ela me autorizou a colocar aqui e a colocar o endereço dela. Então, ela tem feito muitas contações de histórias, então ela é uma contadora nata, é uma daquelas contadoras que já nasce para ser, né? Então, isso favorece para a gente também, ajuda. Essa daqui é uma das que eu acho muito legal. Eu trouxe a imagem, porque ela conta Bruxa, Bruxa, vem a minha festa, e ela conta e ela tem um repertório, porque ela vai usando os elementos do laboratório também da UF para fazer parte dessa contação de história. Então, ela usa fantoches, ela usa um repertório rico. Então, fica aí a dica para vocês. Delivery de livros aconteceu, né, com um grupo de jovens mobilizadores do Parceria pela Valorização da Educação, PVE, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, lá em Curral Novo, no Piauí. Os jovens, no período da pandemia, eles eram aqueles que podiam circular melhor pela cidade, né? Com certeza deve ser uma cidade pequena, e eles tinham possibilidade de circular, eles estavam fazendo trabalhos de voluntário, né? Para pessoas idosas, de fazer as compras, enfim. Então, eles tiveram a ideia de fazer também o delivery de livros. Então, eles pegavam os livros na biblioteca da escola e faziam os empréstimos às crianças, né, às casas que não podiam sair, se deslocar. Então, isso foi muito legal, uma experiência muito rica. Então, essa riqueza a gente tem que estar compartilhando também, né? Muita coisa que está sendo feita, e aí fica até
uma colocação, né, uma fala que eles fizeram lá, que é a técnica da Secretaria Municipal de Educação de Curral Novo, que ela disse: tem sido uma ação muito bacana, as pessoas começaram a gostar mais da leitura e a conhecer os livros que temos disponíveis na biblioteca. Nós nos divertimos fazendo as entregas que ocorriam no final da tarde, quando o sol já estava mais baixo. Quando chegávamos nas casas, as crianças já estavam pulando. Também pudemos conhecer um pouco mais da cidade, andar por ruas que nunca tínhamos andado e falar com pessoas que não conhecíamos. Então, olha, quanta coisa bacana que acaba acontecendo quando a gente pensa que tudo virou um caos, né? Há coisas interessantes acontecendo no Brasil afora, então é preciso compartilhar. Visitas domiciliares aqui em Vila Santa Rosa, em Cruzeiro do Sul, né? A Biblioteca Comunitária Santa Rosa, Escola Municipal Antônio Ferreira Gomes, já acontecia antes da pandemia. Então, é quando a equipe da Escola Municipal queria começar a levar essa atividade remota nas casas dos seus cerca de 270 alunos de ensino fundamental. Verônica Viana, voluntária e presidente do Conselho da Biblioteca Comunitária Santa Rosa, sugeriu que aproveitasse a ocasião para fazer também mediação de leitura. Essa cultura de incentivo à leitura é fruto da presença da ONG Vagalume, né? Então, veja, né? A gente vê uma cena bacana que é a criança, ela toma todos os cuidados, os protocolos, na entrevista ela fala sobre isso, e a gente vai vendo o olhar da senhora, né, que pode ser a mãe, pode ser uma tia, uma avó, de alegria também, do deleite que ela está ali, né, a partir daquela contação de história. Então, a gente acaba influenciando muita gente, acaba tocando muitas pessoas, né, com essas ações. E aí, gente, o Antônio Cândido, ele diz para a gente: não exagere em dizer que a leitura forma tanto quanto a vida. Leiamos quando moços, para aprender a vida. Leiamos na maturidade, para vivê-la melhor. E leiamos na velhice, para nos lembrarmos dela e resistir à morte. É muito lindo, né? O Antônio Cândido, ele traz para a gente assim, um deleite nas suas leituras, na forma de devanear pela literatura e nos levar também, né? E aí a gente vai finalizando essa minha fala e não finalizando o nosso fazer aqui, porque a gente pode estar ouvindo ainda os professores, ouvindo as falas que foram colocadas no chat, né? Então, para refletir ainda, eu vou trazendo essa ideia de que sempre é tempo para redimensionar a sua relação com a leitura. Então, o professor não está acabado isso, né? Esse redimensionamento da leitura, ele é sempre possível, a gente sempre pode estar retomando isso. E outra coisa importante para reflexão nossa, não só de vocês, eu acho que é nossa, como todos, como adultos, né? Para formar alunos e crianças leitoras, é necessário promover boas experiências leitoras, né? Então, não é só para o professor, mas a gente precisa lembrar disso também nas nossas casas, com as nossas crianças, então, é para refletir. E ainda finalizando, mas sem a ideia de fechar, de finalizar, né, que a gente pode continuar essa conversa, eu trago um outro vídeo, e eu gostaria, Carmen, se tiver som, que você me avisa, por favor. Eu acho que o problema do direito à literatura tem um ponto de partida. Ok, Carla. É que a literatura é uma necessidade universal, experimentada em todas as sociedades. Desde as que nós chamamos primitivas, até as mais avançadas, o homem tem necessidade de fabular, a efabulação, porque é uma espécie de complemento da vida. E essa efabulação, como dizia Goethe, o homem entra na literatura, quando sai dela, sai mais rico e compreende melhor o mundo, entende melhor. Frequentemente a pessoa não tem noção disso, porque se passa nas camadas do inconsciente. Mas ele lendo poesia, vendo história de fada, quando é menino,
pelo romance, quando é grande, aquilo vai se armazenando nele e vai enriquecendo a maneira dele ver. Sem querer, quando ele vê a realidade, ele está vendo as coisas que ele viu na ficção. De maneira que a criação ficcional nos integra. Ela passa a ser um componente da nossa visão do mundo, da nossa maneira de ser. Se ela existe em todas as sociedades, se ela é uma necessidade fundamental, ela é um direito de todo mundo. É isso, gente. Eu acho que a gente tem que encarar isso, né, como um direito de todo homem, um direito de toda criança e um dever nosso enquanto professor. Não tem para onde a gente escapulir. É um dos nossos deveres, né? A família perde se ela não faz esse papel, mas a gente não pode perder essa oportunidade porque faz parte do nosso acervo profissional. Então, fica aí a dica para vocês. Eu agradeço imensamente pelo carinho de ser ouvida. Fica aí os meus contatos mais uma vez, tá? Tão bom seria se a gente pudesse estar fazendo uma roda de conversa, olho no olho, mas como não podemos, vamos abrir tela a tela, né? Pode ser? É isso, então. Nós te agradecemos, Carla. Muito obrigada, tá, por essa riquíssima formação, né, por sua troca, né, de experiência. E se tratando de troca de experiência, eu vou ler algumas contribuições no chat, tá bom? E eu vou pedir, Mara, se for Verônica, né, que está falando? Sim, pode falar, isso. Eu ia pedir às pessoas para abrirem as suas câmeras para a gente poder fazer um print, né? Já que a gente pode fazer uma selfie presencial, uma foto de todo mundo para guardar esse momento, vamos fazer um print para a gente guardar essas lembranças, né? Com ou sem máscara, que estivemos juntos um dia, né? E para a gente poder se ver um pouquinho, porque é muito impessoal falar para a máquina aqui. Mesmo sabendo que tem gente do outro lado, quando a gente olha os rostinhos, a gente acaba... o coração fica mais aquecido, né? E pode falar, Verônica, assim, o que está no chat. Eu estou aqui ouvindo, doida para saber o que vocês... E se alguém quiser abrir também o microfone e falar, né? Achei. Vamos lá, então. A nossa PC Delma disse assim: é importante repertoriar os estudantes e o professor é fundamental, pois a escola é um lugar privilegiado para aprendizagens significativas. Tá, ela disse assim. Os professores da escola Recanto das Orquídeas. Ai, que nome lindo! Sim, contribuíram da seguinte forma: a leitura é uma prática constante da nossa unidade escolar. É uma ação prioritária do MMR. Lives de leitura, procurando oferecer vários gêneros de leitura. O trabalho interdisciplinar também é realizado em arte, educação física e na sala de itinerância. Muito bom. Muito legal. Né, todos participando em prol da leitura. É isso aí, gente. A professora Iraci também colocou assim: a leitura que constrói conhecimentos ao ouvir, mesmo que não seja letrado, o aluno participa verbalmente no momento prazeroso da leitura. Mesmo no período remoto, é importante o envio de áudio da leitura diária, passando informações do texto que está sendo lido, o nome do autor e que tipo de texto. Muito bem, professora Iraci, é isso aí. Isso aí. A Delma, né, continua. Na nossa escola temos o projeto Super Leitores, em que cada estudante ganhou uma sacola personalizada e pode retirar quantos livros quiser para leitura em casa. E eles socializam o entusiasmo e mesmo a ficha técnica do livro lido por meio de podcast. Olha só que chique. Tem sido maravilhosos os resultados. Também tem a Eliana. Na nossa escola, os docentes encaminham pelo WhatsApp livros em PDF, realizam a leitura inicial em áudio e temos a mala viajante, olha só que legal também, onde o aluno lê e conta o livro depois para os colegas. Muito legal. Bem, temos beijinhos também. Infelizmente, meu computador não tem câmera. Ai, tudo bem, Delma.
Deixa eu ver. Nós, professores, né, a Márcia está colocando aqui. Nós, professores da EE Pedra Branca, trabalhamos diariamente com a leitura individual e compartilhada com os alunos. Olha só que legal, gente. Várias contribuições, né, sobre a leitura. E é isso aí. Tudo em prol do aluno, né? A leitura marca o aluno, né? Às vezes a gente lê para a criança, mas lá na frente... ele sempre vai ter essa lembrança, né? Da entonação, como as meninas falaram, da professora. Até mais, eu estava até aqui comentando com a Mara, vou falar para elas, Mara, que eu tinha uma professora, a professora Cássia, né? Inclusive, eu trabalhei com ela, né, esse ano também. Professora, nossa, de português maravilhosa. Eu falei, professora, lembra quando a senhora me deu aula lá na 5ª série? Ela, hã? Sério? Eu falei, sério, você leu tal história para mim. Ela, nossa, Verônica, eu não lembro. Eu falei, como não, professora? Ela, ai, Verônica, são tantas histórias. Mas, assim, eu lembro tudo, a entonação, tudo, a forma que ela lia. E eu pensava assim, quando eu era criança, nossa, eu quero ler bem que nem essa professora. Né? Então, são coisas que marcam a gente, é de verdade. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Isso, Verônica, Carla, é exatamente isso. Os comentários aqui estão grandes, relatando aí todas as experiências que cada uma das escolas tem. Eu estou sem acesso ao chat, eu estou lendo ao chat, mas eu não consigo escrever. Então, eu coloquei para a Mara um dos links que a Carla pediu e o outro do nosso portal eDocente. Quem ainda não conhece o nosso portal eDocente, é um portal feito de professor, né, nós aqui, eu, Carla, para professor de rede pública. Então, é um portal de fácil acesso, todos os conteúdos que estão lá, eles são livres. Então, tem artigos que falam de diferentes temas, mas tem artigos que falam especificamente da nossa temática de hoje, de leitura, da importância da mediação. Então, se a Mara, a Verônica quiserem disponibilizar, é docente.com.br, tá? E não há necessidade de um cadastro gigantesco. É só colocar o nome, o segmento, a escola que vocês trabalham, vocês já conseguem baixar vários materiais que possam contribuir ainda mais nesse processo aí de vocês, tá bom? Eu acho que é um portal bastante rico, tem vários artigos escritos, eu escrevi alguns, a Carla escreveu outros, não necessariamente de leitura, mas a gente tem bastante coisa que fala da mediação da leitura, tá certo? Eu acho que vale a pena, para quem não conhece, dar uma pesquisada, porque é um material curado, é um material para professor e feito por professor, tá bom? Então, eu acho que seria isso. Tem aqui vários elogios da Delma, formação maravilhosa, parabéns. A Cláudia coloca parabéns pela formação. A gente vai colocar, Delma, edocente.com.br. Carla, você está com acesso ao chat? Eu também não, engraçado. Né? Não, a gente estava estamos colocando aqui, tá bom, Carmen? Tá, o link para as professoras acessarem lá, tá bom? Isso, é que a gente estava com acesso, sumiu de repente. A Neuza está com a mão levantada, eu vou dar a palavra para ela, Neuza. Quero só agradecer, né, pela formação, foi excelente, né, que a gente lê com os alunos, eles sonham, viajam, e a gente também acaba viajando nesse sonho. Mas parabéns pela formação, viu? Vocês são ótimas, tá? Não estou conseguindo escrever no chat hoje, mas estou de parabéns. Muito obrigada pela formação, tá? E você, Neuza, pela contribuição. E é isso mesmo, né? Não só eles viajam, como a gente também, né? Isso é muito bom. É até necessário, né? É até necessário para o equilíbrio emocional, para nosso desempenho diário, não só como professor, mas na nossa vida. Então, né? E a diferença de repetição também é excelente, né? Repetição, nossa, é ótimo. Fábula, né? Isso.
E lembrar, pessoal, que esse material será disponibilizado. A Carla gentilmente cede sempre o material para a gente. Então, os links que ela sugeriu do processo dessa mediação, nessa modalidade que a gente está vivendo, híbrida. Antes a gente estava totalmente online, agora algumas redes já estão na modalidade híbrida. A Verônica colocou dos links. Se a Verônica puder colocar o do e-docente para o Isso, pessoal, foi agora. Ótimo, colocou agora. Tá? O e-docente é nosso, a gente não indica só nosso material, obviamente, a Carla trouxe várias contribuições aí de várias regiões do Brasil, né? São Paulo, acho que Piauí, né, Carla? Rio de Janeiro. Então, a gente procura fazer uma curadoria de todos esses materiais e cabe cada uma das redes estar analisando. Algumas a gente já conhece, outros nem tanto, e cada vez mais aprimorar esse nosso trabalho, né? Quanta coisa a gente consegue ter um olhar diferenciado, mesmo conhecendo às vezes, alguns recursos que possam ter sido aqui apresentados ou não, né? E como disse aí uma das professoras, quem lê, viaja, né? Quem lê, escreve melhor, sabe argumentar, e eu acho que é nos anos iniciais que tudo começa. Não adianta a gente tentar incentivar a leitura, incentivar com que o aluno goste de uma área ou outra, se a gente não começou nos anos iniciais, né? Lá na educação infantil, agora, só que o nosso foco aqui hoje é anos iniciais. Então, às vezes eu faço um trabalho de aconselhamento de jovens que estão ingressando, saindo do ensino anos finais, ingressando no médio, e muitas vezes eles não têm... quando eles chegam para esse aconselhamento, muitas vezes eles não conseguem ver a importância que a leitura tem na vida de qualquer área. Eu vou ingressar no ensino médio, quero me preparar para um vestibular, seja para a área de exatas, seja para a área de humanas, né? Então, está em nossas mãos. Olha a riqueza de um professor. Olha a riqueza, o quanto esse professor tem... ele vai ter, a gente teve relatos aí de bons exemplos, eu lembro da professora X, eu lembro da professora Y, e é tão gostoso isso, né? A gente leva para a vida, né? As primeiras leituras, a mediação, os diferentes gêneros textuais, isso é mágico e está em nossas mãos. Nós somos os mediadores desse processo intencional, desse processo planejado, desse processo que ele pode ser adaptado ao longo do processo, ao longo do caminhar dele. Mas ele é muito importante que seja pensado, como disse a Carla, né? Então, agradecer a participação de todos vocês, agradecer a Verônica, a Lucimara, que é a Mara, né, por esse momento, essa manhã de hoje, tá? E que vocês contem com a gente. Nós estamos aqui sempre à disposição, nós temos um time de especialistas que estão cada momento falando de uma determinada temática. Então, só agradecer mesmo a Mara e a Verônica por essa oportunidade aqui hoje em dialogar com todos vocês, tá bom? Carmen, Carla, eu quero agradecer imensamente em nome da equipe dos anos iniciais, em nome da diretoria de Itapecerica da Serra, tê-las aqui hoje com a gente. É sempre muito bom, por mais uma vez, podermos nos colocarmos como alunos. E hoje eu fiquei aqui, Carla, a Verônica olhava para mim e eu fazia assim para ela, vai em frente, vai em frente. Mas eu posso? Eu falei, claro que pode. Vocês sabem que ela está chegando aqui na equipe e eu quero estender também aqui o parabéns a ela, que conduziu brilhantemente a formação junto com vocês. Eu confesso que eu fiquei aqui como aluna, eu fiquei saboreando
que vocês falaram e muito orgulhosa da equipe que a gente tem de professores nos anos iniciais. É muito bom ouvir a professora Carla, professora mestre, que entende de um assunto que a gente tem aí um longo desafio pela frente, que é levar a leitura e fazer a leitura ser vivida como uma prática social e não um conteúdo que a gente ensina somente dentro da sala de aula. Então, eu agradeço imensamente, quero agradecer em especial, Carla, peço licença, a você, Carmen, muito obrigada por ter permitido que nós vivenciássemos esse momento em meio a tantos desafios aí no seu dia a dia. Parabéns pela profissional, parabéns pela condução, e eu fiquei muito feliz com a formação e, como vocês viram, com a participação dos nossos professores também. Um beijo, Carla, e que com certeza possamos nos encontrar outras vezes. Com certeza. Você, Verônica. Então, vocês, professores, gostariam de falar alguma coisa? Eu acho. Continua. Pois não, Solange, pode falar. Então, a leitura é muito importante, desde o infantil até os anos iniciais. Exemplo agora, né? O folclore, as imagens, as crianças ficam muito assim, memorizando, né? E esperando, pensando aonde é a floresta, quem é a bruxa, quem é a princesa, né? O Saci Pererê, eles vão pensar como que eles são, como que veste. Então, o livro, a ilustração é muito importante, principalmente no primeiro ano. E falando sobre a leitura, eu lembro também de uma professora minha, Cida, do 8º ano, que ela fez um texto muito bonito, né, falando sobre a reflexão de ser um professor, e que fala assim que a gente tem que ensinar e fazer a leitura e ser, no mundo de hoje, humano, né, ser assim, o que ela passou para mim, a gente tem que levar para a vida toda, que o que você faz, o que você aprende, que na escola a gente não aprende só matemática, português, aritmética, né? Aprende também o quê? A cidadania, né? Aprende, assim, a gente a conversar, a entender o aluno, assim também como a coordenação, como os alunos, assim, das outras salas, também os professores. Então, eu acho que é um grande aprendizado. Então, a gente, pela leitura, pela vivência, a leitura é excepcional. É isso que eu queria falar desde o início, tá bom? E eu adorei a formação, estava ótima. Muito bem, adoramos, né, Solange? Foi muito produtiva, foi muito legal, muito bacana. Sim, é do Jorge Nino, tá bom? Tá bom, obrigada, tá? A Neuza quer falar tchau. também. Vamos lá, Neuza, por favor. Tá Neuza, fechado. seu áudio está fechado, isso. É que eu fui abrir. Então, lá da Escola Jorge Nino, que eu acabei não falando, que é uma escola maravilhosa, né? Eu só tenho que agradecer esse ano por estar numa escola boa, como as outras escolas também que eu fui, né? Que eu gostei. Mas, igual a Jorge Nino, só tenho que dar os parabéns para os profissionais lá e a vocês também, tá? Por estar dando um apoio legalzinho, tá? E a leitura, como eu já falei, né? Ela é importantíssima. E, olha, só tenho que agradecer a cada um de vocês, tá? Meus parabéns mesmo. Eu acho que a minha mãozinha, acho que já estava levantada, né? E aí acabou ficando. Mas meus parabéns, tá? Muito obrigada a todos vocês. Muito bem, entendi. É isso aí. Nós que temos que agradecer a contribuição de vocês e as meninas, né? A Carla e a Carmen. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Vamos colocar, né, as ideias que pegamos, né, as ideias novas, vamos colocar em prática agora, né? Então, é isso aí. Muito bem, obrigada a todos. Quer falar algo, Mara? Eu só quero desejar um bom final de dia, né? Então, faltam 3 minutos para encerrarmos. Agradeço mais uma vez a Carmen e a professora Carla. Muito obrigada. Vocês, professores, pela participação de sempre. Um orgulho fazer parte dessa equipe. E nos vemos na próxima formação. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, beijo a todos. Tchau, Mara.
Boa tarde. Tchau, amor. Parabéns, Obrigada. pessoal. Boa tarde. Obrigada. Tchau a todas.